Bom, pessoal, voltando aqui na parte 2 desse vídeo, vamos continuar a nossa configuração do ADC. Então, agora a gente tem que começar a configurar a parte de trigger, né, do ADC, que fica no registrador de configuração, né. A gente viu na aula teórica que é... Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Esse registrador aqui, né. Então aqui a gente configura qual vai ser a resolução do DC, 12 bits, se é modo contínuo, modo descontínuo, ou modos conversão única lá, né, o símbolo, que é esse modo aqui que eu tinha o seleção do trigger, né? Então vamos começar a fazer isso aqui. Então DC, CGL, vamos limpar primeiro os bits do trigger, né? Tanto esses dois bits aqui a gente vai limpar, né? Tanto XTLCell e XTN. Então a gente vai na máscara aqui. Então XTCell aqui. Lembrando que a gente pode zerar mais de um bit, mais de um campo, né? Com máscara utilizando aquele operador OR aqui, que é como se fosse uma soma, né? Então a gente vai zerar esse e também o XTN mask. Então aqui a gente está limpando os campos XCell e XTN. Está só limpando. O correto é sempre limpar os bits antes de fazer uma atribuição, né? Agora a gente vai selecionar primeiro o trigger, né? Que é no Excel. Pos. Depois a gente vai no XTN. Pos. Então vamos lá olhar no datasheet, no manual de referência, quer dizer. Então eu falei a tabela 67, né? Table 67. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Na tabela 67, a gente vai ter aqui os triggers, né? Então aqui é o ADC, né? Trigger Selection. Então para o ADC 1.2, com os canais regulares, né? Que a gente está vendo. Então o canal 12 quer dizer, o ADC 1.2, né? O Excel pode variar entre esses valores aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. E aqui tem os canais regulares e os canais injetados. E a gente está usando canal regular, né? Então, dependendo do valor que a gente colocar lá naquele bit agora Excel, a gente vai utilizar um desses triggers aqui. Então, a gente quer usar o timer 6, né? Que a gente configurou o timer 6 em 10 kHz para usar ele como trigger. Então, a gente tem que selecionar, colocar 13 lá, esse valor aqui. Para manter o padrão de binário, né? Se você tiver calculador do Windows aí, só colocar em decimal aqui, ó, modo programador, né? Decimal 13. E em binário isso vai ser 1101. Né? Então a gente vem aqui no Excel, coloca 0B. O que a gente está fazendo aqui? Trigger
bitinho 6. Beleza. Aí esse trigger vai ser na borda de subida, borda de descida, ambas as bordas. Aí a gente tem que ir lá voltar no ADC CFGR, né? E ver qual a configuração que faz isso. Vamos ver aqui. Ó, configuração 0. A gente não vai usar trigger externo e a gente vai usar o trigger por software, né? Que seria aquele AD Start lá, ADC Start. Ó, se a gente colocar 1, a detecção vai ser na borda de subida. Se a gente colocar um 0, vai ser na borda de descida. Se a gente colocar 1, vai ser em ambas as bordas. Então vamos colocar só na borda de subida, então a gente vai colocar 0, 1 naquele bit lá. Então, aqui. Trigger Detection in Rising Bolt. Aqui é XTCL. Beleza, a gente fez a nossa configuração do trigger. Agora, a gente tem que setar o ADC Start, que fica aqui na configuração. Esse bit aqui, ó. Quando a gente está usando trigger externo, vamos ver aqui. Ó, dependendo da configuração do trigger, a conversão começa imediatamente, que é o software trigger, então quando esse cara aqui está 0, né? Ou no outro modo, que é o trigger ocorre por eventos via hardware, a gente só arma o ADC. Né? A gente deixa ele preparado, mas não inicia a conversão. Então a gente só deixa ele como 1. Quando a gente coloca ele como 1, a gente não está iniciando a conversão, porque a gente não está no modo software trigger, a gente está no modo trigger por evento. Então, não estamos ainda iniciando a conversão. Isso tem que ficar bem claro. A gente só está preparando o trigger, preparando o ADC para iniciar a conversão. Então, a gente pode até deixar aqui. Então, ADC CR, AD Start. Vou achar a carinha aqui. Aqui, AD Start. Estamos apenas armando o ADC, mas ainda não estamos iniciando a conversão, certo? Agora a gente tem que habilitar a interrupção, né? Que a gente quer que a interrupção aconteça sempre que a hora que ele terminou de ler de converter um canal, a gente vai lá e aciona a interrupção. Então, se a gente voltar no manual de referência, né, LC Interruption Enable Register, a gente vai fazer essa opção aqui, ó, bit 2, EOC Interruption Enable. É um bit só, né? Então a gente pode colocar aqui. ADC
Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. IOC. A gente pode só copiar esse aqui, não precisa nem fazer esse deslocamento aqui, porque ele é um bit só. Então, ele já faz aqui o deslocamento. Então, ele coloca ele seta 1 para o bit, o campo 2, né? Então, se a gente vir aqui, o campo 2 é exatamente isso aí, ó. Então, ele está colocando 1 aqui, ó. IOC interrupt enable. Tá, a gente configurou, iniciou a interrupção. E agora? O que a gente tem que fazer? É fazer o NVIC, né? Então, aqui a gente está usando o NVIC para o timer, né? Se a gente der um F3 aqui, ó, vai abrir exatamente a parte lá da tabela que está no, no arquivo de máscaras, né? Mas se você não vamos fazer passo a passo aqui, ó, a gente abriria esse arquivo aqui, né? Que é esse arquivo que está bem aqui. E no começo desse arquivo já tem aqui as partes da tabela de interrupções, né? Então a gente tem que achar aqui a interrupção do ADC. Vamos dar um Ctrl F, ADC1 aqui. QRN. Vou botar aqui. Pá, esse. Não funcionou esse negócio de ADC de QRN. Na verdade seria isso aqui, ó, ADC1 e ADC2 Global Interrupt. Esse cara aqui. Que é tanto para 1 para o 2 que ele funciona. Então ele é a linha 18 lá da tabela de interrupções do NVIC. Então a gente coloca aqui e aqui. Aqui a gente está com prioridade 2, né? Que daria a mesma prioridade que o timer 6. Mas o timer 6, ele é o nosso controle principal. Então ele que tem que ter prioridade. Então a gente deixa o número aqui de prioridade dele menor, porque quanto menor o número, mais prioridade. Então deixa 1 aqui e 2 aqui nesse. Então aqui a gente está setando prioridade e aqui a gente está habilitando a interrupção lá na tabela. Agora a gente tem que terminamos de configurar tudo, né? O que temos que fazer? Temos que habilitar agora, no final, a gente habilita aquele bit que liga o ADC. Antes a gente tinha desligado o controle, agora a gente tem que ligar o controle. Então aqui... ADI. Então agora a gente está ligando ele. Ligando o controle do ADC1. Só que, como a gente viu também na aula teórica, depois que a gente liga esse cara aqui, a gente tem que esperar ele ficar pronto. E ele vai indicar que vai ficar pronto no registrador de status. Então, se a gente vir aqui no ADCCR, na descrição do ADN, né, ele fala aqui, ó, o ADC foi efetivamente ligado quando a flag ADC pronto, né, AD ready, né, foi setada. E essa flag ela tá no ISR, né, Interruption Status Register. Ela tá bem aqui, ó, ela é a flag número 0. Então a gente tem que fazer a mesma estratégia que a gente fez antes aqui com o while, né? Só que antes a gente estava verificando enquanto era igual a 1, né? Então agora tem que ser enquanto é 0. Então, e não é esse bit aqui, né? É outro bit. ADC SR register. É o ready aqui, ó. Nossa. E aqui é ISR, né? Aqui, desse jeito que está aqui, a gente está verificando enquanto for igual a 1.
Enquanto for igual a 1, não faça nada, mas não é isso que a gente quer. Enquanto for igual a 0, né? Então a gente inverte toda a lógica. Aqui, se a gente colocar uma exclamação na frente, a gente está invertendo toda a lógica. Então, se aqui na frente da exclamação está enquanto for igual a 1, não faça nada, né? Enquanto for igual a 1, não faça nada, a gente faz isso aqui virar enquanto for igual a 0, não faça nada, colocando a exclamação aqui na frente. Então, aqui enquanto beleza. Aí, depois que eles setar para 0 bit, a gente vai deixar esse bit igual, vai setar esse bit, esse R aqui, né? Clear AD brand bit. Aí faltou um aqui. Por quê? Se a gente vir aqui no... Ó, esse bit é limpo escrevendo 1. Né? Se a gente colocar 1 nele, ele vai ser limpo para 0. Por isso que a gente está colocando isso. E não usando aquele negócio de máscara, né? Para deixar ele 0. Para limpar ele, tem que escrever 1 nele. Por que a gente está limpando ele? É só para deixar... ó, o que vai acontecer? Qual que é o fluxo aqui que vai acontecer? A gente vai ativar o ADC, o bit de controle, ADEM. Aí, quando ele estiver pronto, o ADRED vai ficar 1. Quando ele ficar 1, a gente coloca ele para 0 de volta. Só para deixar na configuração que estava antes. Isso aqui não era necessário. A gente só está limpando a flag. Entendeu? Se a gente precisar usar essa flag de novo, aí ela já vai estar limpa. Só por isso. Mas isso aqui não vai fazer o nosso código não funcionar. Essa parte aqui é opcional. Opcional. Então, do jeito que está aqui, né, tudo isso que a gente viu, você viu, né, que tem várias, vocês viram que tem várias sequenciazinhas, né, bem chatinho, né? Isso que a gente está configurando um canal só, né? Então, mas não muda muita coisa quando a gente vai configurar mais de um canal, né? Só mudar alguns bits aqui e aqui a gente colocar o número de canais, aqui quais canais e aqui quais vai ser o sample time de cada canal, né? Mas, né, terminamos de configurar o ADC, né? Agora, eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui também. E no próximo vídeo a gente vai ligar o ADC e eu vou explicar aquela função que eu comentei na aula de pré-laboratório, né, de, de ler, né, o buffer do ADC. Então, para usar aquela função eu fiz uma struct também, né? Então eu vou comentar mais ou menos o que é uma struct. Então, como essa outra parte vai demorar bastante, eu resolvi separar esse vídeo, terminar esse vídeo aqui e depois continuo.